Bem-vindo ao Bom Dia Caserna. Hoje nós vamos falar sobre duas pequenas parábolas que Jesus usou para ilustrar a respeito do reino de Deus. A parábola do grão de mostarda e do fermento. Apesar de usar elementos diferentes, essas parábolas falam muito a respeito do poder transformador do Evangelho. E para falar dessa parábola, nós vamos responder 3 perguntas. O que Jesus queria dizer? Por que Jesus usou essa parábola? E qual a importância dessa parábola para os nossos dias? Vamos lá? Por que Jesus usou essa parábola? Jesus usa elementos comuns do cotidiano das pessoas para expressar grandes verdades espirituais. E no caso, o grão de mostarda era conhecido das pessoas daquela época como uma pequena semente que, depois de lançada na terra, ao germinar, produzia um arbusto que podia chegar até 4 metros de altura. Assim como o fermento também era conhecido e era um elemento comum naquela época, quando as pessoas colocavam uma pequena quantidade de fermento na massa, ali na farinha, e ela levedava toda aquela quantidade de farinha. Isso eram elementos comuns e conhecidos da época. E Jesus usa esses elementos que, apesar de diferentes, trazem o mesmo sentido do poder transformador do reino de Deus, que pode transformar a vida das pessoas e até mesmo a comunidade. E isso nos leva à segunda pergunta. O que Jesus quis dizer quando ele usou essas parábolas, né? Vamos ver o texto? Mateus 13, a partir do versículo 31, diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se maior do que todas as hortaliças e se transforma em uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm, aninham-se nos seus ramos. Outra parábola lhes falou: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse levedado. Essas parábolas, elas nos ensinam lições muito importantes, e a primeira delas é a respeito da intencionalidade do reino de Deus. Quando ele fala que o homem, ele pega essa semente e ele planta a semente no seu campo, ele está falando de intencionalidade, da mesma forma que a mulher intencionalmente coloca o fermento na farinha. Há um propósito no lançar a semente, há um propósito em colocar a farinha, o fermento na farinha. Isso nos ensina a respeito da intencionalidade no reino de Deus. As coisas no reino de Deus não acontecem por acaso. Na verdade, Deus intencionalmente, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Assim como Cristo intencionalmente se entregou para restaurar, para restabelecer a nossa aliança com Deus e nos trazer a salvação. Outra questão é que o grão de mostarda, apesar de ser uma pequena semente, quando ela germina na terra, ela tem esse poder de se tornar uma fonte de vida para as pessoas, né? O grão de mostarda, ali quando ela germinava na terra, se tornava uma pequena árvore que as aves do céu podiam se acolher ali. O reino de Deus tem esse poder acolhedor, que uma pequena palavra, ao entrar no coração de alguém, ela pode se tornar uma fonte de vida e de proteção para as pessoas à sua volta. Assim como o fermento lançado na farinha, né, ele tem o poder de transformar toda aquela massa de uma forma incrível, né? Uma pequena porção de fermento, ela pode transformar toda aquela massa, né, toda aquela farinha, tornando ela numa massa útil. Esse fala desse poder transformador que o Evangelho tem. Mas há também uma característica que esses elementos trazem muito relevante para nós, que é a característica da invisibilidade. A massa, a farinha, quando ela é colocada, ali o fermento na farinha,
você não conhece o agir, você não sabe como está acontecendo o processo de transformação. Assim como quando se planta a semente na terra, você não está enxergando e não está vendo o poder ou o que está acontecendo ali para germinar e gerar, né, aquele pequeno arbusto. Essa invisibilidade fala do poder transformador do Evangelho, de que apesar de não ser visto, apesar de não conseguirmos enxergar como tudo está acontecendo, ao final ele tem o poder de transformar algo em algo novo, né? Uma pequena semente se torna um arbusto, aquela quantidade de farinha levedada vai se tornar um pão para alimento das pessoas. O Evangelho de Deus tem esse poder, apesar de não conhecermos a sua forma de agir, apesar de não sabermos como ele trabalha, ele tem esse poder transformador. Ao longo da Bíblia nós vamos conhecer inúmeras histórias de como esse poder se manifestou. Nós podemos citar como exemplo a mulher samaritana em João 4, que ao encontrar-se com Jesus e ter esse encontro com o reino de Deus, ela sai sozinha e ela evangeliza toda uma cidade que vem ao encontro de Jesus, e a partir disso aquelas pessoas também creem em Cristo. Esse é o poder do Evangelho. E aí isso nos leva a questionar, mas qual é a importância disso para os nossos dias? Essa palavra nunca foi tão atual e tão importante nos nossos dias, porque nós estamos vivendo um tempo de depravação moral do ser humano, onde a iniquidade, o pecado tem governado as pessoas, e nós precisamos entender que uma pequena porção do Evangelho, ainda que nós não estejamos enxergando, ainda que nós não estejamos vendo como ela age, ela tem o poder de mudar toda uma história. Ao longo da história, inúmeras pessoas foram usadas no seu tempo para levar o Evangelho e mudar toda a estrutura. E hoje nós podemos usar essa palavra tão poderosa para continuar disseminando a salvação na vida das pessoas. Paulo ele chega a dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é uma palavra poderosa que nós precisamos usar nos nossos dias para destruir os sofismas, os argumentos do pecado. Eu sou um exemplo vivo do poder transformador do Evangelho. Alguém que antes era viciado em pornografia, que estava caminhando para o alcoolismo, e Deus, através da sua palavra, libertou. E agora eu posso aqui falar para você que o Evangelho pode mudar a vida das pessoas. Medite nisso. E se esse vídeo foi útil para você, se ele te tocou de alguma maneira, considere compartilhar ele com alguém. Também deixar aí o seu comentário, né? E se inscrever nesse canal, para que você possa receber novas palavras. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida e a sua família no nome de Jesus, e até o próximo vídeo.